hoje nós vamos estudar alguns cálculos que são muito importantes na química. Os átomos e as moléculas são muito pequenos para serem pesados nas balanças que nós possuímos, mesmo as melhores balanças, mesmo as balanças mais sensíveis. Então, como que a gente faz? É aqui que a gente precisa aprender alguns conceitos como massa atômica, massa molecular, mol e massa molar. Normalmente, quando a gente compra um pacote de açúcar, a gente pega lá na estante um pacote de 5 quilos, por exemplo. Quando a gente fala que esse pacote tem 5 quilogramas, estamos comparando a massa do pacote com uma certa massa padrão, que é o quilograma. Então, quando a gente precisa pesar ou medir alguma coisa, precisamos escolher um padrão e usar uma unidade, na qual ela é compatível com a grandeza a ser medida. Mas como assim compatível? Vamos pensar em um caminhão, por exemplo. Um caminhão deve ter uma massa bem grande. É muito mais conveniente utilizar toneladas do que miligramas, não é mesmo? Supondo que esse caminhão tenha 10 toneladas, por exemplo. Bom, se a gente converter 10 toneladas em miligrama, tem zero pra caramba nesse número, né? É muito mais fácil, é muito mais conveniente a gente trabalhar com a unidade toneladas. É só a gente tomar cuidado para não misturar as unidades nos nossos cálculos. Mas então, qual seria a unidade conveniente para medir átomos e moléculas? Seria a nossa unidade de massa atômica. A unidade de massa atômica U, ela é igual a 1/12 da massa de um átomo de isótopo de carbono 12. Mas como assim? Vamos imaginar um átomo de carbono que tem uma massa igual a 12U. Se a gente dividir esse átomo em 12 partes iguais e tirar um pedacinho, esse um pedacinho seria o que a gente chama de 1U. Só para a gente lembrar o que é um isótopo. São átomos de um elemento químico que possuem o mesmo número atômico, claro, são o mesmo elemento químico, mas possuem diferentes números de massa. Então, vamos supor que existisse uma balança imaginária que a gente conseguisse pesar um único átomozinho. Vamos pegar como exemplo o átomo de flúor. Se a gente colocar de um lado da balança o átomo de flúor, a gente teria que colocar vários pedacinhos de U, que é a unidade de massa atômica, até a balança equilibrar, até a balança pensar assim, opa, agora tem a mesma quantidade dos dois lados. Nós notaríamos que são necessários 19 pedacinhos de U para equilibrar o átomo de flúor. Então, a gente diz o quê? Que a massa atômica do flúor é 19U. Então, podemos dizer que massa atômica é a massa do átomo medida em unidades de massa atômica U. A massa atômica, ela indica quantas vezes o átomo é considerado mais pesado do que o nosso padrão. Qual é o nosso padrão aqui? 1/12 do isótopo de carbono 12. Mas muito cuidado. Não confunda massa atômica com o número de massa. O número de massa, ele é aquela somazinha lá do número de prótons e nêutrons que tem dentro do núcleo do átomo. Já a massa atômica, ela é determinada experimentalmente. Então, normalmente, ela é sempre um número fracionário, e não um número inteiro. Bom, a massa atômica que a gente está falando aqui é sempre imaginando um átomo isolado ou átomos absolutamente iguais de um isótopo puro. Mas na natureza, a gente sabe que quase todos os elementos químicos, na verdade, são mistura de isótopos com diferentes porcentagens de massa, que são chamadas as abundâncias relativas. Por exemplo, o cloro. O cloro na natureza, ele é encontrado com massa 35 e átomos de cloro com massa 37. Cada um desses cloros, digamos assim, tem uma abundância na natureza. O cloro 35 tem uma abundância de 75,4%, enquanto o cloro 37 tem uma abundância de 24,6%. Então, qual seria a massa do elemento cloro? O elemento cloro
o cloro 35 é cloro e o cloro 37 também é cloro. Então, como que a gente faz para falar qual das duas é a massa do cloro? A massa atômica do elemento químico cloro tem que levar em consideração que existem dois tipos de cloro diferentes na natureza, um com massa 35, outro com massa 37, e que eles estão presentes na natureza em quantidades específicas. O 35 está numa abundância de 75,4% e o 37 de 24,6%. Então, a massa atômica do cloro vai ser a média. Vamos considerar o cloro 35. Primeiro, 75,4% vezes 34,969U, mais, agora considerando o cloro 37, 24,6, que é a abundância, vezes a sua massa atômica, que é 36,966U. E aí a gente vai dividir essa soma pela soma das duas abundâncias, que seria 75,4 mais 24,6. Ao realizar toda essa continha, a gente chega que a massa atômica do cloro, do elemento químico cloro, é 35,460. Vale notar que a massa atômica do elemento químico cloro está bem mais próxima do isótopo, né, de cloro 35, né, do que 37. Isso por quê? Bom, a gente já esperava, né? A gente tem 75,4% do cloro é cloro 35, então a massa atômica do cloro teria ali um número mais próximo a 35 mesmo. Só muito cuidado. Não confunde massa atômica de um isótopo apenas com a massa atômica de um elemento químico. A massa atômica de um isótopo vai ser a massa do átomo de um dado isótopo expressa em unidades de massa atômica. Já a massa atômica de um elemento químico, a gente vai fazer a média ponderada das massas atômicas de todos os isótopos naturais daquele elemento. Vamos para o primeiro exemplo. O elemento químico neônio apresenta-se na natureza com a seguinte composição isotópica: 90% de neônio 20, 0,27% de neônio 21 e 9,73% de neônio 22. Considerando as massas atômicas dos isótopos praticamente igual aos seus números de massa, calcule a massa atômica do elemento neônio. Então vamos lá. Na natureza a gente tem três tipos de neônio: neônio 20, neônio 21 e neônio 22. Só que cada um desses neônios estão presentes na natureza em uma abundância diferente. Então, é por isso que a gente leva em consideração essa quantidade de abundância, em porcentagem, né? No cálculo de massa atômica do elemento químico. Então, como que a gente faz? Do mesmo jeito que a gente fez para o cloro. Considerando primeiro o neônio 20. 90, que é a abundância, vezes a massa, que nesse caso ele diz que é praticamente igual ao seu número de massa, então vezes 20, mais, considerando agora neônio 21, qual é a abundância do neônio 21? 0,27%, vezes a massa do neônio 21, que é 21, mais, agora considerando o neônio 22, 9,73% vezes 22, dividido pela soma das abundâncias, que é 90 mais 0,27 mais 9,73. Resolvendo essa continha, a gente tem que a massa atômica do neônio é igual a 20,19U. Bom, estávamos falando dos átomos, mas para as moléculas, podemos fazer a mesma coisa. Vamos imaginar lá a nossa balança imaginária. E de um lado da balança a gente coloca uma moléculazinha só de CO2. Uma molécula de CO2 tem um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então, do outro, a gente começaria a colocar também os pedacinhos, né? Que era o nosso U, que é a unidade lá de massa atômica. A gente notaria que seria necessário 44U para equilibrar a molécula de CO2 na balança. Isso significa que a massa molecular do CO2 é 44U. A massa
massa molecular, então, é a massa da molécula medida em unidades de massa atômica. Do mesmo modo, ela vai indicar o quê? Quantas vezes a molécula é considerada mais pesada do que 1/12 do isótopo de carbono 12, que é o nosso padrão. A gente pode considerar que a massa de uma molécula, a massa molecular, ela vai ser a soma das massas atômicas. Então, vamos lá. CO2. Eu tenho 2 oxigênios nessa molécula e um carbono. Então, 16, que é o primeiro oxigênio, mais 12, que é o carbono, que é a massa atômica de um carbono, mais 16, porque temos mais outro oxigênio nessa molécula e a massa atômica do oxigênio é 16. Então, a massa molecular é 44U. Nada mais é, então, do que a soma da massa atômica de cada átomo presente na molécula. Vamos pegar como exemplo o ácido sulfúrico. Uma molécula de ácido sulfúrico tem 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios. Então, como que a gente calcula a massa molecular? A gente vai pegar primeiro o hidrogênio. Cada hidrogênio tem massa atômica igual a 1, vezes a quantidade de hidrogênios que a gente tem, vezes 2, mais quantos enxofres a gente tem? Um só, vezes a massa atômica desse enxofre, que é 32, mais a quantidade de oxigênio levando em consideração a massa atômica. Então, vamos lá. Cada oxigênio tem massa atômica igual a 16 e a gente tem 4 oxigênios. Então, 16 vezes 4. Resolvendo essa conta, a gente vê que a massa molecular do H2SO4 é 98U. A mesma coisa se a gente fizer para a molécula de sacarose. Outro exemplo são as moléculas que a gente chama de hidratadas, como por exemplo o sulfato cúprico pentahidratado. Isso significa que o CuSO4 ele tem 5 moléculas de água na sua estrutura. A gente vai calcular a massa molecular normalmente. Quantos cobre tem? Um só. Então, 1 vezes, o 1 não aparece na conta, porque é 1, mais 1 vezes a massa atômica do cobre, que é 63,5, mais 1 vezes a massa atômica do enxofre, que é 32, mais 16, que é a massa atômica do oxigênio, vezes 4, porque temos 4 oxigênios. Mais, cuidado agora, 5 vezes a quantidade de água. Então, a gente vai fazer a quantidade de água em parênteses para não confundir, que é o hidrogênio. Cada hidrogênio, a gente tem massa atômica igual a 1, vezes a quantidade de hidrogênio, que é igual a 2, mais um oxigênio só. Então, a massa atômica do oxigênio é 16. E aí, a gente multiplica 5 vezes essa somazinha da água, porque a gente tem 5 águas nesse composto. Seria a mesma coisa que a gente fizesse 63,5 do cobre, mais 32, mais 16 vezes 4, considerando o oxigênio, mais 18, 18, 18, 18, 18. Por quê? Porque 18 seria aí a massa da água, entendeu? E aí a gente considerou 5 vezes, porque são 5 águas. Ou 5 vezes o valor da água. Muito cuidado aí, pra gente não multiplicar o 5 pela soma do CuSO4 em vez de multiplicar pela água. Tudo bem? Bom, mas vamos pensar no nosso dia a dia. Normalmente a gente não compra um ovo só. Normalmente a gente compra uma caixa com uma dúzia. Ou então a gente normalmente não compra uma folhinha só de A4. A gente normalmente compra o quê? Um pacote com 500 folhas, por exemplo. Bom, como o átomo é muito, muito pequeno, os químicos procuraram uma quantidade N, uma quantidade X, digamos assim, de átomos que pudesse ser pesada facilmente. A escolha mais lógica foi considerar o quê? Uma quantidade de átomos que quando a gente pesasse, quando a gente medisse a massa, fornecesse em gramas pra gente o mesmo número já estabelecido como massa atômica.
Então, vamos pensar aqui. Um átomo de ferro teria massa atômica igual a 56U. N átomos de ferro teria 56 gramas. Que valor é esse de N? Quantos átomos eu precisaria juntar de ferro para no final dar 56 gramas? Bom, é aí que surge o nosso, então, famoso mol. Mol é definido pelo Sistema Internacional como a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto átomos existem em 0,012 kg de carbono 12, que é o nosso padrão lá. Mas o que isso quer dizer? Quanto que vale esse número mesmo? Bom, simplificando, um mol é igual a aproximadamente 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Esse valor foi chamado de constante de Avogadro, em homenagem a esse químico. Avogadro intuiu que esse valor seria constante. Somente técnicas mais modernas permitiram determinar exatamente seu valor numérico. Então, como que a gente utiliza esse tal do mol? Bom, um mol tem 6,02 vezes 10 a 23 alguma coisa. Se for um mol de moléculas, a gente vai ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Se for um mol de átomos, 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Se for um mol de íons, a gente tem quantos íons no total? 6,02 vezes 10 a 23 íons. Um mol de elétrons, por exemplo, 6,02 vezes 10 a 23 elétrons. Uma dúzia de ovos não tem 12 ovos? Um mol de ovos teria 6,02 vezes 10 a 23 ovos. É ovo pra caramba. O que normalmente a gente não usa. A gente usa normalmente para os átomos, as moléculas, porque eles são muito, muito pequenos. Então, esse seria o valor. Eu precisaria de 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro para conseguir 56 gramas de ferro. E é aí que vem a nossa massa molar. A massa molar é a massa em gramas de um mol da substância, ou do elemento, ou do íon, que seja. Lembrando, por exemplo, que a massa atômica do cálcio é 40U, a do sódio é 23U e a massa molecular do CO2 é 44U. Qual seria a massa molar de cada uma dessas entidades? A massa molar do cálcio seria o quê? Lembra que a gente conversou lá atrás a história do valor ser igual? Por isso que a gente precisava de um valor N que foi determinado depois? O valor é igual, mas cuidado para não confundir. Quando eu falo que a massa atômica do cálcio é 40U, estou falando de um cálciozinho só. Quando eu digo que a massa molar do cálcio é 40 gramas por mol, a gente está falando de 1 mol de átomos de cálcio, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. É muito átomo, né? Mas então a massa molar, do cálcio é 40 gramas por mol. A massa molar do CO2, 44 gramas por mol. Massa molar do Na+, que é um íon, igual a 23 gramas por mol. Não vamos confundir massa molecular com massa molar. Massa molecular, então, é o quê? A massa de uma molécula. Ou a massa atômica, massa de um átomo. A massa molar vai ser a massa de um mol de átomo ou um mol de elemento, que seja. Vamos aos nossos exemplos. Exemplo 1. Quantos mols correspondem a 88 gramas de dióxido de carbono, que é o CO2? Então, nisso a gente tem os dados. Considere as massas atômicas. Carbono igual a 12U, oxigênio igual a 16U. A gente tem que calcular a massa molar. Por quê? Porque é a massa molar que vai relacionar grama com mol. Então, vamos lá. Calculando a massa molar do CO2. É como se a gente estivesse calculando a massa molecular. Só que a gente não vai falar que é U porque não é uma molécula. A gente vai chamar de grama por mol. Por quê? Porque a gente está falando da quantidade de grama em 1 mol de CO2. Mas o jeitinho de calcular é igual. Então, vamos lá.
Quantos carbonos a gente tem? Um só. Então, 1 vezes a massa do carbono, que é 12. Então, 12 mais quantidade de oxigênio, 2 oxigênios, vezes a massa de cada oxigênio, que é 16. Então, a massa molar de CO2 é 44 gramas por mol, ou seja, 44 gramas de CO2 equivalem a 1 mol de CO2. Então, é aí que entra o nosso raciocínio. 44 gramas de CO2 está para 1 mol de moléculas de CO2 e 88 gramas de CO2 está para quanto? Poderia chamar de X, de Y, de Z, da letra que você quiser. Eu chamei de N, porque normalmente a gente chama mol de N, tudo bem? Então, fazendo uma regra de 3, a gente tem que N é igual a 88 dividido por 44, que é igual a quanto? 2 mols de moléculas de CO2. No exemplo 2, pergunta: quantos mols correspondem a 100 gramas de cálcio? E dá pra gente como dado a massa atômica de um cálcio, que é 40 U. Só que a gente não quer saber de um cálcio só, a gente quer correlacionar 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cálcio, que é o quê? 1 mol de cálcio. Então, primeiro de tudo, vamos lá. Massa molar do cálcio é igual a 40 gramas por mol. 40 gramas de cálcio equivale a 1 mol de cálcio. Lembra que o valor é o mesmo, só que a unidade muda porque agora a gente está falando de 1 mol de cálcio e não de um cálcio só, tudo bem? De um átomo só. Então, 40 gramas de cálcio está para 1 mol de átomos de cálcio. Só que o exercício quer 40 gramas? Não, quer 100. Então, 100 gramas de cálcio está para X, Y, Z. Eu escolhi N pelo mesmo motivo. Então, N é igual a 100 dividido por 40. A gente tem que 100 gramas de cálcio equivalem a 2,5 mols de átomo de cálcio. Com esses dois exemplos, o que a gente pode notar? Que o número de mols N pode ser achado como dividindo a massa dada em gramas sobre a massa molar do composto. Aí a gente acha o número de mols. Vamos para os exercícios. Exercício 1. Quantas moléculas existem em 88 gramas de dióxido de carbono, que é o CO2? Dá todos os dados aí, ó. Massa atômica do carbono igual a 12, oxigênio igual a 16, e ainda dá pra gente a constante de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23. Então, o que a gente vai fazer nisso daí? Bom, primeiro passo, calcular a massa molar. Massa molar de CO2. Vamos lá, acho que a gente já calculou isso daí, hein? 12 mais 2 vezes 16. Todo mundo entendeu por que é 12 mais 2 vezes 16? E isso dá 44 gramas por mol. Então, 1 mol de CO2 tem 44 gramas. E 1 mol tem quantas moléculas? 6,02 vezes 10 a 23. Lembra que isso é um valor fixo? 1 mol está para 6,02 vezes 10 a 23? Então, vamos lá. 44 gramas de CO2, que é 1 mol, está para, correlacionando a quantidade de moléculas que tem em 1 mol, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Só que o exercício quer saber quantas moléculas existem em 88 gramas. Então, 88 gramas de CO2 está para X. Então, X, fazendo uma regrinha de 3, vai ser igual a 1,2 vezes 10 elevado a 24 moléculas de CO2. Exercício 2. Determine o número de átomos de hidrogênio contido em 100 gramas de álcool etílico, que ele dá a fórmula pra gente, que é C2H6O. Considere as massas atômicas, olha os dados que eles deram pra gente. Carbono igual a 12, oxigênio igual a 16, hidrogênio igual a 1. E ainda dá pra gente a constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23. Esse número tem que estar no sangue. A gente tem que saber que a constante de Avogadro é 6,02 vezes 10 a 23.
1 mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23. Então, como que a gente vai resolver esse exercício? Primeiro de tudo, massa molar. Vamos calcular a massa molar do composto que ele deu. Porque é onde a gente vai relacionar mol, número de átomos, com a massa dada em grama. Então, vamos lá. Massa molar do C2H6O. Quantos carbonos a gente tem? 2. Cada carbono tem massa de 12. Então, 12 vezes 2 mais. Quantos hidrogênios a gente tem? 6 vezes o 1, ou 1 vezes 6, não importa a ordem, né? Aqui. Que é a massa do hidrogênio. Mais, agora considerando o oxigênio. 16, que é a massa do oxigênio, vezes 1, porque a gente só tem um oxigênio. Então, a massa molar é igual a 46 gramas por mol. Isso significa o quê? Que em 1 mol de C2H6O a gente tem 46 gramas. Então, vamos lá. 1 mol de C2H6O tem 46 gramas e 1 mol equivale a quanto? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Átomos. 6,02 vezes 10 a 23 alguma coisa. Nesse caso, moléculas. Então, vamos lá. 46 gramas de C2H6O está para 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de C2H6O. Só que o exercício pede 46 gramas? Não, pede 100. Então, 100 gramas está para X. Fazendo essa regra de 3, a gente encontra o valor de X, que é igual a 1,3 aproximadamente, vezes 10 a 24 moléculas de C2H6O. Só que olha só, cuidado para não parar aí. É isso que o exercício pede? Ainda não. Mas a gente está quase lá. Ele pede o número de átomos de hidrogênio contido em 100 gramas de álcool etílico, que é o C2H6O. A gente já descobriu quantas moléculas tem de C2H6O em 100 gramas. Então, para finalizar, como que a gente acha a quantidade de hidrogênio? Vamos lá. Uma molécula de C2H6O, se a gente observar na fórmula, tem 6 átomos de hidrogênio. Só que eu quero saber uma molécula só? Não, eu quero saber a quantidade de moléculas que corresponde a 100 gramas, que é quanto? Que a gente acabou de achar. 1,3 vezes 10 a 24 moléculas. Essa quantidade está para X, que eu vou descobrir a quantidade de átomos de hidrogênio. Então, X vai ser igual a 6 vezes 1,3 vezes 10 a 24, que é igual a 7,8 vezes 10 a 24 átomos de H, de hidrogênio. E assim a gente termina essa nossa questão. Por hoje, a gente fica por aqui. Mas é muito importante exercitar tudo que a gente aprendeu hoje, porque isso vai ser muito aplicado em diversos outros tópicos mais para frente.